Olá, meus queridos, tudo bem? Nesses dias, nós estamos aí falando um pouquinho a respeito de liberdade em Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos pessoas suportando grandes aflições na sua vida. Mas elas conseguem superar essas aflições porque são pessoas livres, pessoas que receberam essa liberdade de Jesus. Eu quero ler um texto para você que está em Atos no capítulo 7, a partir do versículo 54 até o 60, que diz assim: Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu, ou seja, morreu. É interessante olhar a atitude de Estevão, porque somente uma pessoa que tem verdadeira liberdade, uma pessoa livre por Jesus, pode ter essa atitude que Estevão teve. Estevão, por pregar o evangelho de Jesus, por ministrar, por falar abertamente do evangelho de Jesus, ele foi levado para fora da cidade e foi apedrejado. Estava sendo morto. Mas naquele momento, Estevão, por ser uma pessoa livre, ele brada aos céus e diz a respeito daquelas pessoas: Senhor, não impute esse pecado para eles. Não considere essas pessoas culpadas. Livre essas pessoas do pecado. Livre essas pessoas do mal. Ele estava retribuindo o mal que estavam fazendo a ele, retribuindo com o bem. A palavra do Senhor declara: não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Somente uma pessoa livre pode retribuir o mal com o bem. Quero continuar com você lendo alguns textos. Em Atos capítulo 16, o versículo 22 até o versículo 25 diz assim: A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Paulo e Silas foram presos, açoitados, colocados em cadeias, mas uma pessoa livre, no meio de uma adversidade tão grande conforme eles estavam passando, eles oravam a Deus. Eles adoravam a Deus. É interessante que, conforme eles adoravam ao Senhor, conforme eles oravam e buscavam a presença do Senhor, algo maravilhoso aconteceu naquela cadeia. A palavra do Senhor diz que aquelas cadeias, elas foram abertas. A palavra do Senhor diz: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
No meio daquela adversidade, Paulo e Silas começaram a adorar a Deus porque eram pessoas livres. Não eram as cadeias que os prendiam, mas o seu interior havia alegria. Mesmo estando preso fisicamente, no interior havia alegria. Eles podiam adorar e orar e buscar a presença do Senhor. É interessante que no mesmo texto nós temos a contrapartida da atitude de pessoas livres, nós temos a atitude de uma pessoa que não foi livre pelo Senhor Jesus, que ainda é escrava dentro de si mesmo. Porque nesse mesmo texto a palavra do Senhor ela continua dizendo a respeito do carcereiro. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Você consegue observar as atitudes de uma pessoa livre, de uma pessoa que está em liberdade, para uma pessoa que está aprisionada? Estevão, quando estava sendo apedrejado para a morte, quando as pessoas estavam fazendo mal para ele, como uma pessoa vivendo a liberdade, ele bradou ao Senhor, disse: Senhor, não impute a eles este pecado. Senhor, livra essas pessoas do mal. Ele estava abençoando aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. A pessoa que é livre, ela abençoa. A pessoa que está aprisionada, ela tenta matar os outros, ela amaldiçoa os outros. As pessoas que vivem a liberdade de Jesus, como Paulo e Silas, mesmo vivendo um momento de tensão muito grande, elas buscam a presença de Deus, elas adoram a Deus. As pessoas que são aprisionadas como carcereiro, diante de uma dificuldade, vêm pensamentos ruins em sua mente, pensamentos de morte. O carcereiro quis tirar a sua vida. A pessoa que é livre em Jesus, que vive uma liberdade, ela abençoa os outros, ela adora ao Senhor, ela ora ao Senhor, ela busca o Senhor. As pessoas aprisionadas amaldiçoam, elas tentam coisas contra a sua vida e têm pensamentos de morte. Quem é você? Uma pessoa que vive a liberdade de Jesus ou uma pessoa que está aprisionada? Se os seus sentimentos são sentimentos de maldição, são pensamentos de morte, são pensamentos de vingança contra as pessoas, é porque você não tem vivido a liberdade de Jesus. Por isso, eu aconselho para você, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Procure uma igreja cristã próxima de sua casa, que pregue a palavra de Deus, que fale do amor de Jesus. Procure alguém que viva a liberdade de Jesus e que possa conduzi-lo à presença do Senhor Jesus para que você viva a liberdade. Eu quero orar com você nessa hora. Feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Pai Celestial, em o nome de Jesus, eu abro o meu coração e nesta hora eu convido a Ti, Jesus, para morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti e recebo o Senhor como meu Salvador, para que eu possa viver a liberdade dos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que Jesus te abençoe. Amém.